Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Eu sou a Eni, trazendo para vocês mais uma vez uma palestra. E vamos utilizar o livro de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Leis Morais da Vida. O item 49, com o título Direito à Liberdade. Liberdade, o direito de agir segundo a própria vontade. Mas será que podemos mesmo fazer o que bem entendermos? Só porque temos o livre-arbítrio, só para exercer a nossa liberdade? Vamos ver o que Joana diz a respeito disso? Intrinsecamente livre, criado para ser feliz, para uma vida feliz. O homem traz, no entanto, íncitos na própria consciência os limites da sua liberdade, jamais devendo constituir tropeço na senda por onde avança o seu próximo. É-lhe vedada a exploração de outras vidas sob qualquer argumentação, das quais subtraía o direito da liberdade. Sem dúvida, centenas de milhões de seres transitam pela infância espiritual na Terra, sem as condições básicas para o autodiscernimento e a própria condução. Apesar disso, a ninguém é lícito aproveitar-se da circunstância a fim de coagir e submeter os que seguem na retaguarda do progresso, antes competindo aos melhores dotados e mais avançados de estender-lhes as mãos em generosa oferenda de auxílio com que os educarão, preparando-os para o avanço e o crescimento. Liberdade legítima decorre da legítima responsabilidade, não podendo aquela triunfar sem esta. A responsabilidade resulta do amadurecimento pessoal em torno dos deveres morais e sociais, que são a questão matriz fomentadora dos lídimos direitos humanos. Pela lei natural, todos os seres possuímos direitos que, todavia, não excusam a ninguém dos respectivos contributos que decorrem do seu uso. A toda criatura é concedida a liberdade de pensar, falar e agir, desde que essa concessão subentenda o respeito aos direitos semelhantes do próximo. Desde que o uso da faculdade livre engendre sofrimento e coerção para outrem, incide-se em crime passível
de cerceamento daquele direito, seja por parte das leis humanas, sem dúvida nenhuma, através da justiça divina. Graças a isso, o limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, que gera para si mesmo o cárcere de sombra e dor, a prisão sem barras em que expungirá mais tarde, mediante o impositivo da reencarnação, ou as asas de luz para a perene harmonia. A liberdade é a grande saga dos povos, das nações, da humanidade que lutam através dos milênios contra a usurpação, a violência, a hegemonia da força dominadora, sucumbindo sempre nessas batalhas os valores éticos, vencidos pelo caos da brutalidade. Livre o homem se tornará somente após romper as férreas algemas que o agrilhoam aos festins das paixões. A sua luta deve partir de dentro, vencendo-se de modo a pacificar-se interiormente, usufruir dessa liberdade real que nenhuma grilheta ou presídio algum pode limitar ou coibir. Enquanto, porém, arrojar-se à luta sistemática de opinião de classe, de grei, de comunidade, de fé, de nação, estimulará a desordem e a escravidão do vencido. Todo vencedor guerreiro, porém, é servo de quem lhes padece as mãos, qual ocorre aos guardiões de presidiários que se fazem também presos, vigiando encarcerados. Prega e vive o amor conforme o ensinou Jesus. Ensina e usa a verdade em torno da vida em triunfo, de que está refesto o Evangelho, a fim de seres livres. Atente aos deveres que te ensinam engrandecimento e serviço ao próximo. O trabalho pelos que sofrem limites e tumultos ensina-te-á autoconhecimento, favorecendo-te o júbilo de viver e a liberdade de amar. Na violência trágica do Gólgota, não vemos um vencido queixando-se, esbravejando impropérios e explodindo em revolta. Sua suprema sujeição e seu grandioso padecimento sob o flagício da loucura dos perseguidores gratuitos atingem o clímax do brado de perdão a todos. Ingratos, cruéis, insanos, em insuperável ensinamento sobre a liberdade de pensar, falar e agir, com a sublime consciência responsável pelo dever cumprido. A gente vive em sociedade e todos têm direitos. E com a liberdade acontece o mesmo, porque a nossa liberdade é relativa, limitada, e convivendo com pessoas
que pensam diferente de nós e que também têm direito à liberdade e devemos ter respeito a elas, a todos, né? Porque senão, se cada um for exercer a sua maneira, a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, o mundo seria um caos, já que entra aí a lei de causa e efeito. Vamos supor que um funcionário chegue ao patrão e diga que não vai trabalhar tal dia. Ele vai estar exercendo a liberdade dele, o livre-arbítrio, mas também o patrão vai ter o livre-arbítrio, a liberdade dele de dispensar o funcionário e sem direito algum. O funcionário vai ter usado a liberdade dele de forma torta, sem a menor responsabilidade, de modo que nenhum saiu beneficiado disso. E ainda com essa atitude, ele vai estar mostrando a verdadeira índole, o caráter dele, para não dizer também a educação. Então, dessa forma, usar a liberdade que não beneficia nem a si nem o próximo, então não se deve exercer, né? No Livro dos Espíritos tem algumas questões que falam a respeito da liberdade. Na questão 125, haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Eles respondem: não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. E na questão 833, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goza de uma liberdade absoluta? E eles respondem assim: é pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Uma outra aqui, que também fala a respeito da nossa liberdade, né? A 834, quando é perguntado: o homem é responsável pelo seu pensamento? Ele é responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, pode condená-lo ou absorvê-lo segundo a sua justiça. Mas temos também que verificar, né, o teor do nosso pensamento, porque a gente sabe que é através dele que a gente pode sintonizar com espíritos, com irmãozinhos menos esclarecidos, e daí podendo assim criar um vínculo de pensamento e uma possível obsessão. Na questão 826, em que condição poderá o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do eremita, no deserto. Desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer deles gozar da liberdade absoluta. A gente é livre para fazer o que quiser, né? Mas desde que não interfira no direito do outro, porque aí vamos estar em falta perante as leis de Deus. E como nada fica em desarmonia perante as leis, né, de Deus, a lei de amor,
teremos que voltar em outra encarnação para reparar o que fazemos, o que fizemos, né? Muitos confundem o significado da palavra liberdade, às vezes com libertinagem. Passam noites fora, fazem grandes extravagâncias, bebem, fumam, usam drogas, abusa do sexo, da gula, etc, etc, etc. Mas se dizem livres, quando na verdade são escravos dessas coisas. Em João, capítulo 8, versículo 32, Jesus nos diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente começar a dar menos importância às coisas materiais, às transitórias, e sim aquelas espirituais, aquelas que nos aproximam de Deus, que nos aproximam do Pai, praticarmos o perdão, a paciência, a caridade, a indulgência, vamos estar nos libertando, nos tornando pessoas melhores e sendo verdadeiramente livres. O exemplo maior a respeito do uso da liberdade foi dada por Jesus, que veio com seu grande ensinamento, não julgou ninguém, não apontou o dedo, nem condenou aquelas pessoas que não tinham a mesma opinião que ele, mesmo não seguindo seus ensinamentos, não concordando, ele os respeitou, o livre-arbítrio de cada um, a liberdade de agir, como diz aqui Joana de Ângeles, de pensar, e simplesmente trabalhou, amou, serviu, curou. Então vamos assim também praticar um pouquinho desses ensinamentos de Jesus, nos livrando de todo essas imperfeições nossas, podendo servir um pouco mais ao próximo e assim sendo verdadeiramente livres, podendo exercer a liberdade com responsabilidade. Muita paz a todos, até uma próxima e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.